Olá, meu querido, olá, minha querida, bom dia a todos vocês, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. O texto bíblico para a reflexão de hoje se encontra aqui no livro de São Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 8. E eu leio assim: ouçam. E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Para quem que Jesus dirigiu essas palavras nos dias dele? Essas palavras foram ditas para os líderes judeus dos seus dias, líderes judeus. Quem eram os líderes judeus? Anás, Caifás, né? Era sacerdote, sumo sacerdote. Também os fariseus, saduceus, pessoas que faziam parte, eram membros do sinédrio. E também para o povo judeu dos seus dias, Jesus disse essas palavras. Jesus disse para eles que eles honravam com o lábio, mas o seu coração estava longe de Deus, porque estava deixando de seguir os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, para seguir suas próprias tradições. Você sabia que, além dos 10 mandamentos, né, que está escrito na palavra de Deus, que é um princípio bíblico que nós devemos, pela graça de Deus, observar, obedecer, esses líderes tinham mais 613 mandamentos, e 613 mandamentos eram voltados para tradições humanas. Por isso que Jesus disse para eles que eles estavam adorando a Deus em vão, né? Estavam negligenciando os mandamentos de Deus, os mandamentos que a palavra de Deus pede para nós obedecer, que é um princípio para guardar tradições humanas, que não tinha nada a ver com as escrituras. E essas palavras de Jesus, ela ecoa até o dia de hoje. Ela se aplica até o dia de hoje. Existem muitos ramos de cristandade, muitas, vamos dizer assim, denominações que às vezes deixam de obedecer princípios bíblicos, baseados na palavra de Deus, para seguir tradições e costumes, né? A palavra de Deus pede para nós obedecer os princípios e não tradições humanas, e não costume. Costume é um costume local, às vezes, costume local. Por exemplo, eu posso falar aqui para vocês, a igreja de Corinto, uma das igrejas, né, que Paulo pregava, entre outras, a igreja de Corinto tinha um costume do local, né, um costume do local, que era usar véu. Se você pegar as outras epístolas de Paulo, você não vai ver esse costume nas outras epístolas, era só em Corinto, que era uma igreja problemática. E há denominações hoje que seguem esse costume, mas a palavra de Deus não pede para nós obedecer costume, para nós seguir costume, pede para nós obedecer princípio. Princípio é princípio, onde quer que seja. Aqui no Brasil, princípio é princípio, em qualquer lugar do mundo, princípio é princípio. Agora, costume não, costume é coisa do local. E não é para nós seguir costume, é para seguir princípio. E nem tradições humanas. A guarda do domingo é uma tradição, meu amigo, tradição humana, não é princípio. Agora, o sábado, a obediência ao sábado já é um princípio. Princípios bíblicos são eternos, enquanto os costumes podem mudar. Os princípios são verdades absolutas que não se prendem a um contexto histórico e época ou costume.
Há aqui alguns princípios bíblicos, alguns principais princípios bíblicos que eu vou passar para você. O amor ao próximo é um princípio, a compaixão é um princípio, a honestidade é um princípio, a justiça é um princípio, a gratidão é um princípio, o perdão é um princípio, fé em Deus é um princípio, obediência aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos de Deus, é um princípio bíblico, entre outros. Então, meu amigo e minha amiga, eu e você devemos obedecer princípios. Princípio é princípio. Onde quer que seja que você estiver na face da terra, princípio é princípio, deve ser obedecido. E não costumes, que é coisa do local, e não tradições humanas. Que possamos, pela graça de Deus, no nosso dia a dia, obedecer aos princípios, os princípios da palavra de Deus, e não seguir tradição humana e nem costumes. Deus nos fortalece a cada dia para estar voltado para os seus princípios, fixar nossa mente nos seus princípios, obedecer aos seus princípios e viver segundo os princípios de Deus para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe abundantemente. Até mais.